Agora esta chamada está sendo gravada. O amor, amor igual a esse não há igual que possa suportar tamanha dor. Amor igual não há, capaz de suportar a rejeição de uma multidão que jamais compreendeu o porquê desse amor, verdadeiro amor, capaz de perdoar e aceitar quem o negou, e mesmo traído não hesitou, apenas amor, verdadeiro amor que compreende o que passa no seu interior, vai muito além do que possa imaginar. Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores, levou sobre si, mas ele foi ferido pelas nossas transgressões, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelos seus passos fomos curados. O amor igual a esse não há, não há amor capaz de me salvar e me amar do jeito que eu sou. Não há amor capaz de me salvar. Só existe o seu amor que é Amém. Bom dia, mais uma vez. Bom dia. Vamos passar uma noite? Estão todos bem? Como foi o final de semana?
Que bom que estamos aqui mais uma vez para buscar a presença do Senhor. Que bom que estamos aqui mais uma vez para buscar o batismo do Espírito Santo. Estava aqui estudando já, meditando na leitura de hoje. Bom dia, Rosiane, seja bem-vinda. Bom dia a todos. Eu estava aqui meditando na palavra, no estudo de hoje. Hoje a gente vai falar sobre a lei, aliás, sobre o pecado, né? Sobre o pecado de Nadab e Abiú. Nós vamos nos aprofundar aqui nessa leitura de hoje. E nós vimos aqui que o povo de Deus era dirigido em todo o tempo. E como que vem trazendo para nós aqui, mais uma vez, né, a importância de nós cuidarmos do nosso corpo, que é o templo do Espírito Santo. Nós vamos nos aprofundar nesse estudo hoje. Antes eu quero, né, orar com vocês. Pedir que nós venhamos de uma forma coletiva, continuar orando pela Estela. Continua contando com as nossas orações. Na verdade, né, ela está ainda, pelo que eu tenho entendido, inconsciente. Mas vamos continuar clamando, porque o nosso Deus é um Deus de milagres. E eu tenho orado por ela em todo o tempo, tenho buscado a Deus por ela, pela saúde dela, pela restauração. E eu quero orar por você também. Hoje, quero estar orando também por um pedido especial da Marilza. Ela pede oração pela sua família e pela conversão, né, do esposo. Que o Senhor Deus possa estar visitando essas pessoas que vêm, nos pedem ali, nos fazem ali no pedido de oração, e nós, como intercessores, precisamos pegar esses pedidos com carinho, com dedicação, e apresentar a Deus no nosso momento de oração. Então, eu quero convidar vocês, neste momento, a fecharem os seus olhos, e que nós possamos juntos buscar a presença do Senhor, buscar o batismo do Espírito Santo, buscar o poder que vem do alto, e que assim, nesse dia, nós possamos receber poder para vencer, para nos fortalecer, né, diante das adversidades, de muitas demandas, mas que o Senhor nos coloque na sua agenda. Que o Espírito Santo nos guie e nos conduza em tudo aquilo que viemos a fazer. É o meu desejo e a minha oração. Então, feche seus olhos e vamos orar comigo nesse momento. Querido Deus e amado Pai, nós te agradecemos mais uma vez pelo despertar. Te agradecemos pelo seu cuidado, pelo seu amor. Te agradecemos porque o Senhor mais uma vez nos despertou. Mais uma vez a sua misericórdia ela se renovou. E mais uma vez o Senhor nos dá a oportunidade de um recomeço. Toma as nossas vidas nas tuas mãos nesta hora. Que o Senhor possa nos purificar de todo o pecado, nos ajudar diante do estudo de hoje a entender que o nosso corpo é o templo do teu Santo Espírito, que nós precisamos de uma maneira disciplinada cuidar deste templo. Nos ajude, Senhor. Seja o nosso professor e o nosso mentor mediante a esse estudo. E eu oro também ao Senhor para que o Senhor venha em nome de Jesus derramar sobre nós uma porção máxima do teu Santo Espírito. Te peço uma bênção especial por cada família que está aqui, cada pessoa. Em especial, oro pela Marilza, que o Senhor esteja visitando a ela e a sua família. E abençoando a ela conforme a sua busca, no seio do seu coração. E eu oro também, mais uma vez, pela Estela, Senhor, continue visitando a ela. Eu creio que o Senhor tem um propósito na vida dela, que ela está sob os teus cuidados. Então, tome ela nas tuas mãos, seja com a sua família, com todos os seus familiares, os seus filhos, e que eles também aprendam nesse momento, Pai, a confiar no Senhor, que o Senhor está no controle de tudo e de todas as coisas. Pai querido, mais uma vez eu te peço a tua bênção sobre a cada família que se encontra aqui nesta sala, todos que se esforçam
para estar aqui, Senhor, ouvindo, aprendendo do estudo, orando, intercedendo, reconhecendo o Senhor como o único que pode realmente, verdadeiramente, nos conduzir a um lugar seguro. Que o Senhor esteja, Pai, trazendo paz, trazendo transformação, operando e restaurando lares. Se houver enfermidade, que o Senhor esteja curando. Ó Senhor, nós clamamos a Ti, que o Senhor cuida de cada um, de cada pedido, de cada desejo, de cada anseio, e tome as nossas vidas nas Tuas mãos. Eu te agradeço já pela oração respondida, e quero dizer nesta hora que somos recebedores, Pai, das Tuas bênçãos. Nós aceitamos a Ti como nosso único e suficiente Salvador. Aceitamos, Senhor Deus, as bênçãos que o Senhor tem para nós nesse dia. E cremos nas Tuas promessas. Fica conosco, ó Espírito Santo. Assim, sendo nós, declaramos diante do céu e da terra que somos Teus. Faça, Senhor, a Tua obra, complete a Tua obra na vida de cada um aqui, nas nossas vidas. A Ti eu entrego. Te agradeço, confio e espero. Em nome de Jesus. Amém e amém. Que assim seja, eu me apego nisso, e vocês. Então, que Deus abençoe. Hoje a Elô está conosco, e o Senhor te use, Elô. Bom dia, pessoal. Que bom que nós estamos aqui, né, no início dessa nova semana, né, para mais um dia estudarmos um outro capítulo aqui do nosso livro. E hoje o livro vem falando, né, sobre o pecado de Nadab e Abiú. Todos nós cometemos pecados, né? Mas nós vamos ver hoje que existe algo diferente quando nós cometemos um pecado, né? E a história de Nadab e Abiú, ela vem exatamente nos mostrar, né, o perigo das vezes a gente ser negligente. E aqui a história, então, vamos lá no livro, né, vem falando, depois da dedicação do tabernáculo, os sacerdotes foram consagrados ao seu ofício sagrado. Esses serviços ocuparam 7 dias, cada um assinalado por cerimônias especiais. No 8º dia, deram início ao seu ministério, auxiliado por seus filhos. Arão ofereceu o sacrifício que Deus ordenara, e levantou as mãos e abençoou o povo. Tudo havia sido feito conforme Deus indicara. E ele aceitou o sacrifício e revelou sua glória de maneira notável. Fogo veio do Senhor e consumiu a oferta sobre o altar. O povo olhou para essa maravilhosa manifestação do poder divino. Com espanto e interesse, nela viram o sinal da glória e favor de Deus, e alcançaram uma aclamação geral de louvor e adoração, caindo sobre o seu rosto como se estivesse na presença imediata de Jeová. Esse parágrafo aqui, então, gente, vem nos mostrar que Deus ele tem um padrão. Deus tem um checklist. As coisas de Deus nós não podemos fazer de qualquer jeito. Se Deus deu um passo a passo, se Ele deu um checklist para as coisas serem feitas, eu não tenho que fazer do jeito que eu acho bacana. Ah, isso é legal, isso vai atrair mais pessoas. Não. Deus ele tem uma forma de conduzir o seu trabalho. E nós temos que obedecer. Nós não temos que oferecer o sacrifício do jeito que a gente quer, né? A gente vê a história de Caim e Abel, né? Caim fez do jeito dele. Ele não quis fazer do jeito de Deus. E a gente conhece bem as consequências de quando a gente faz as coisas do nosso jeito, né? Mas logo depois aconteceu, então, uma calamidade repentina e terrível caiu sobre a família do sumo sacerdote. A hora do culto
Enquanto acendia a Deus as orações e louvor do povo, 2 dos filhos de Arão tomaram cada um seu incensário e queimaram incenso fragrante no mesmo, para elevar perante o Senhor um cheiro suave, mas transgrediram a sua ordem pelo uso do fogo estranho. Para queimar o incenso, apanhavam fogo comum em vez de fogo sagrado, que o próprio Deus acendera, e ordenou que fosse usado para tal fim. Por causa desse pecado, saiu logo do Senhor e os devorou à vista do povo. Gente, olha o que aconteceu aqui. Nadab e Abiú, eles sabiam qual era o fogo que deveria usar. Quem acendeu ali a lâmpada? Foi Deus. Então, o fogo que eles deveriam usar para queimar os incensos, né? Que eram as orações ali dos santos, não podia ser um outro fogo a não ser o fogo que Deus acendeu. Mas Nadab e Abiú foi lá e fez do jeito deles. E qual foi a consequência aqui? Eles foram devorados na vista do povo. Eles foram devorados. Mas por quê? Nós vamos ver por que eles foram devorados. Não é porque Deus é mau, não, gente. Porque tem algo de muito especial que nós vamos ter que entender na consequência do pecado. Então, abaixo de Moisés e Arão, Nadab e Abiú eram os mais preeminentes em Israel. Então, se Arão e Moisés não estivessem ali no acampamento por algum motivo, quem é que deveria assumir ali a rédea? Eram esses 2 líderes, eram os filhos de Arão, Nadab e Abiú. Né? Então, abaixo de Arão e de Moisés, era eles que lideravam. Então, eles eram qualquer pessoa? Não. O ancião da igreja é qualquer pessoa? Não. A diretora do Ministério da Mulher é qualquer pessoa? Não. Se o pastor não tiver, o ancião não tiver, alguém do ministério vai assumir. Então, eles tinham sido honrados de modo especial pelo Senhor. E tendo-lhes permitido, conjuntamente com 70 anciãos, verem sua glória no monte. Sua transgressão não deveria, entretanto, desculpar-se ou ser considerada levianamente. Tudo isso tornava mais ofensivo o seu pecado, porque os homens receberam grande luz, porque tenham como princípios de Israel subindo ao monte e hajam alcançando o privilégio de ter comunhão com Deus e demorar-se na luz da sua glória. Não se lisonjearam eles de que podem depois pecar impunemente, de que, visto terem sido de mal maneira honrados a Deus, não será rigoroso no castigo de sua iniquidade. Deus não foi rigoroso, meus queridos. Eles tinham muita luz. Muita, muita luz. E o que é a luz? O que é a luz para você hoje? Então, eu estou aqui, nesta sala, nós estamos estudando e Deus já falou. Olha, não coma isso, não beba isso, não vá neste lugar, não assista isso. E a gente continua temando. Tem gente teimosa. Nós somos teimosos. Sabemos que faz mal e estamos fazendo. Eu creio que vocês já ouviram, que né, muitos aqui já sabem que não se deve beber líquido com a refeição e estão bebendo. Muitos aqui sabem que, né, que não devem fumar, beber e estão fumando, estão bebendo. Quantas orientações que Deus deixou para a nossa saúde mental, mas estamos fazendo aquilo que desejamos. E esse foi o problema de Nadab e Abiú. Eles tinham luz, eles tinham conhecimento. Então, meus irmãos, muitas vezes o problema não é o conhecimento. Há 3 meses atrás, o meu irmão morreu de câncer. E eu sempre falava com ele, para de fumar,
para de fumar, isso vai te matar aos poucos. E ele respondia debochando, né? Rindo. Não estou com pressa de morrer. Meus irmãos, se vocês vissem como que ele morreu feio. Ele emagreceu mais de 40 quilos em 2 meses. Ele ficou com um ar cadavérico. Ele ficou com uma boca aberta desse tamanho, porque ele teve câncer de pulmão, câncer de intestino, câncer no pâncreas, câncer na bexiga. Ele ficou todo tomado de câncer. Ele sabia dos males do cigarro? Sabia. Está aí na internet, está na televisão, está no maço de cigarro que ele comprava todo dia. Não fazia atividade física, bebia, obeso. Então, ele sabia de tudo isso, mas não fazia. Isso é luz. É Jesus nos dar a luz e a gente não obedecer. E olha o que continua falando. Isso é erro fatal. Olha, quando você tem a luz e você não obedece, olha o que o Espírito de Profecia fala. Isto é erro fatal. A grande luz e privilégio concedidos exige uma retribuição de virtude e santidade correspondente à luz outorgada. Então, quando você tem a luz, o que Deus está falando? Avance. Pare. Se você já sabe que comer gordura faz mal, por que você está comendo aquela carne cheia de gordura? Ai, Luísa, mas é gostoso aquele churrasco com aquele... É gostoso, mas vai te levar para o caixão, tampa o seu lóbulo frontal, você não vai escutar o que Deus está falando com você. Então, é isso que está falando. E isso é um erro fatal, quando você sabe e não obedece. Nadab e Abiú morreram, não é porque eles não tinham conhecimento, é porque eles sabiam e não obedeciam. Grandes bênçãos e privilégios nunca devem embalar-nos em segurança e despreocupação. Nunca devem dar liberdade ao pecado e nem fazer com que os recebe entenda que Deus não será exigente com eles. Todas as vantagens que Deus tem dado são os meios para lançar fervor no espírito, zelo, no esforço e vigor no executar a sua santa vontade. Deus, então, quer que você tenha fervor, que você tenha zelo, no esforço e vigor no executar a sua santa vontade. Muitas vezes, queridos, pegamos, às vezes, cargos na igreja, não temos zelo, estamos fazendo as coisas de qualquer jeito. Deixa para a última hora. Você que é professor na escola sabatina, deixa para estudar a lição 5 horas da manhã. Chega depois dos alunos. Não é isso que Deus quer de você. Se você aceitou, faça com zelo. É isso que está falando aqui. Faça com zelo, no esforço e vigor, no executar. Então, tudo que você fizer para Deus, faça o seu melhor. Não faça para agradar a homens, o pastor, os irmãos. Faça porque você está fazendo para Deus. Não pense para quem você está fazendo. Não fique esperando aplauso das pessoas. Faça porque Deus mandou. É isso que está falando aqui. Nadab e Abiú não havia sido em sua juventude ensinado nos hábitos de domínio próprio. A disposição transigente do pai, sua falta de firmeza pelo que é reto, havia nos levado à negligência e à disciplina dos seus filhos. Meus irmãos, isso é uma coisa muito grave. Os pais ali, Arão, via os defeitos de caráter dos seus filhos e não corrigia. Era um pai fraco. Quantas vezes nós estamos vendo as crianças correndo pela igreja, brincando debaixo do banco, levando bonecos de super-herói, carrinhos, quando os filhos têm que ser ensinados em casa, que eles estão na casa de Deus.
E na casa de Deus eles têm que ter reverência. Mas aí a gente fica dando desculpinha. Ah, mas é pequenininho, é criancinha. É de criancinha que aprende. É por isso que o culto familiar ensina o quê? Reverência. A reverência você não ensina, não é na igreja. A reverência você ensina é em casa. Se você aqui tem filhos, tem netos, faça o cultinho familiar com eles. Ensine para eles que aquele momento aonde você faz o culto na sua casa é um lugar sagrado. E ali não pode ficar de cabeça para baixo, pulando, gritando. Nós estamos na presença de Deus. E na igreja é a mesma coisa. Então, Nadab e Abiú, eles tinham defeitos que o seu pai não corrigiu. Quem foi o culpado disso tudo aqui? O pai. O pai viu tudo que o filho estava fazendo. Nós temos outro exemplo de pai que foi péssimo pai, que foi condescendente, Eli. Eli caiu para trás e quebrou o pescoço. Então, meus queridos, se você tem filhos e está deixando seus filhos fazer o que querem, correr, não, na hora do culto, aonde que o filho senta? É perto do amiguinho? Não. Você está na casa de Deus. O amiguinho você leva para sua casa depois do culto, leva no outro dia para ele brincar com o seu filho. Mas na hora do culto divino, aonde é que a criança tem que estar? É sentada do lado do pai, prestando atenção no culto. Vamos prestar atenção? Vamos ver quantas vezes vai falar a palavra Deus? Então, você pode dar uma caneta, um papel para ele ir anotando. E quando sair do culto, olha, você viu o que o mensageiro falou? Comente, não fale mal do pastor, não fale mal da mensagem, não fale mal das pessoas. Nadab e Abiú se perderam porque tiveram um pai negligente. Olha, havia-lhes permitido seguirem suas próprias inclinações. Havia-lhe permitido, olha, o problema de Arão, hábitos de condescendência própria durante muito tempo, acalentados, alcançaram sobre eles um domínio que mesmo a responsabilidade do mais sagrado mister não deve poder para quebrar. Não haviam sido ensinados a respeitar a autoridade do pai. Gente, que grave é isso. Eles não foram ensinados que eles deveriam respeitar o que o pai ensinou. Nem se compenetraram na necessidade estrita da obediência aos mandos de Deus. A mal entendida indulgência de Arão com os filhos preparou-os para tornar objetos dos juízos divinos. O que você está fazendo com seus filhos? Como é que você está educando? Nós queremos que a nossa casa vá para o céu, mas não estamos cuidando do culto familiar, do que as crianças estão assistindo, do que as crianças estão brincando, do que elas estão conversando. Muitas vezes as mães têm colocado seus filhos na frente de desenho animado para que elas possam fazer as atividades da casa. É melhor você não fazer, minha irmã. Ter sua casa suja e bagunçada, mas estar do lado do seu filho, do que seu filho estar assistindo desenhos de dragão, de espiritismo. Espere seu filho dormir, ir para a escola, e depois você faça. Arão não se preocupou. E os seus filhos foram o quê? Objetos dos juízos divinos. Perdeu 2 filhos. Quantas mães hoje estão perdendo seus filhos para a droga? Quantas mães hoje estão perdendo seus filhos para a homossexualidade? Sabe por quê? Porque você está preocupado em dar coisas da faculdade, da escola particular, natação, curso de inglês, balé, judô, mas você não está preocupado com a parte espiritual do seu filho.
Qual é o diploma que seu filho vai levar para o céu? Nenhum. Então, os pais foram colocados nessa terra para ajudar os seus filhos a irem para a eternidade. O propósito de Deus era ensinar ao povo que devem dele aproximar-se com reverência e temor e de maneira indicada por ele mesmo. Não pode ele aceitar uma obediência parcial. Olha, gente, Deus não é um Deus de meia boca. Deus quer você por inteiro. Não era bastante nesta hora solene do culto, quase tudo tivesse sido feito conforme ele determinara. Deus pronunciou uma maldição sobre aqueles que afastam de seus mandamentos e não fazem diferença entre as coisas comuns e as coisas santas. Declara, porém, ai dos que mal chamam bem e o bem chama mal, que fazem da escuridade luz e da luz escuridade. Ai dos que são sábios aos seus próprios olhos e prudentes diante de si mesmos, dos que justificam o ímpio por presentes e ao justo negam justiça. Rejeitam a lei do Senhor dos Exércitos e desprezam a palavra do Santo de Israel. Ninguém se engane com a crença de que uma parte dos mandamentos de Deus não é essencial, ou que ele aceitará uma substituição daquele que exigiu. Então, muitos estão achando, não, mas isso Deus vai relevar, Deus é amor, né? E estão levando tudo na paz e amor. Mas estão esquecendo que Deus também é juízo. E ele não vai aceitar que a gente faça as coisas de qualquer jeito se a gente já tem luz. Mas o índio que mora lá na Amazônia nunca ouviu essa mensagem. Deus vai cobrar dele de acordo com a luz que Deus deu para ele. No sinal, ali na natureza. Deus é justo. Cada um ele vai cobrar de acordo com a luz que teve. Deus não pôs em sua palavra ordem alguma que os homens possam obedecer ou desobedecer à vontade e sofrer as consequências. Se os homens escolhem qualquer outro caminho, não o da estrita obediência, acharão o fim dele, são os caminhos da morte. Então, há caminhos que ao homem parece direito, mas o fim dele é o caminho da morte. Você está aqui nesta manhã e Deus está te dando luz. E Deus está te dizendo muitas coisas aí no seu coração. E Deus quer que você tome uma atitude hoje. O que você pode mudar hoje? Ai, Jesus, hoje eu entendi que eu sou mentirosa. Então, pare de falar mentira. Hoje eu descobri que eu sou julgadora. Então, pare de julgar. Eu descobri que eu sou murmuradora. Quando a língua coçar para murmurar, bebe um copo d'água para você não falar. Corre, vai para o banheiro. Não fale. É assim que a gente vai avançando. É luta, meu irmão. É luta. Nós temos que lutar. Moisés disse a Arão e a seus filhos Eleazar e Itamar: não descobrireis as vossas cabeças, nem rasgareis os vossos vestidos, para que não morrais, porque está sobre vós o azeite da unção do Senhor. O grande chefe lembrou a seus irmãos as palavras de Deus: sereis santificados naqueles que se cheguem a mim, e serei glorificado diante de todo o povo. Arão ficou em silêncio. Então, olha a orientação aqui que foi dada para Eleazar e Itamar. Não descubra a vossa cabeça. Eles também estavam ali no serviço, estavam na responsabilidade. Quantas vezes estamos indo para a casa do Senhor com uma saia que mostra as nossas pernas, com roupa tão justa que é desenhada até o formato da nossa calcinha. Quantas vezes estamos mostrando o nosso colo dentro da casa de Deus? Estamos indo com roupas que mostram a nossa intimidade. E estamos fazendo o serviço de Deus. Mas eu sou pequenininha.
Eu tenho que usar se eu usar uma saia comprida, eu vou ficar feia. Ah, mas eu sou gorda. E cada um vai dando uma desculpa. Mas Deus aqui, ele ensinou para o sacerdote, não venha descoberto na minha presença. E olha como nós estamos indo na presença de Deus. Quando você vai à praia, você vê as irmãs na praia, o seu biquíni não faz diferença do biquíni das mulheres do mundo. Querem mostrar tudo. Então nós temos que ter cuidado, irmãs, com o nosso corpo, com o que você está mostrando, porque aqui fala que Deus falou com os homens, não descubra sua cabeça. A morte de seus filhos extirpados sem aviso em tão terrível pecado, pecado que ele via agora ser o resultante de sua própria negligência e dever. Olha, o que o Espírito de Profecia falou? Ele foi negligente ao seu dever em dizer para os seus filhos como eles deveriam se comportar diante de Deus. Se você está sendo negligente, está tendo essa luz e está sendo negligente, Deus vai te cobrar isso. Contorcia de angústia, olha o coração do pai. Olha como é que Arão ficou depois. O coração dele doía. Ele, porém, não deu expansão aos seus sentimentos. Por manifestação alguma de pesar, devia ele parecer simpatizar com o pecado. A congregação não devia ser levada a murmurar contra Deus. Que o pai estava contorcendo. Sabe, irmãos, quando a gente não usa a luz que Deus nos deu, você vai estar lá no culto de quarta-feira. Ah, eu quero pedir aqui para o meu filho que está drogado, para o meu filho que está fora da igreja. Mas aonde está o erro? O erro está desde que o filho nasce. Qual é o supermercado que o seu filho entra mesmo para comprar a comida? Qual é a comida que o seu filho cozinha? Nenhuma. O seu filho aprende a comer aquilo que você dá. Ah, mas meu filho antes, quando era pequenininho, comia fruta e verdura. Claro, você encheu seu filho de açúcar, de biscoito recheado, de danoninho e de tantas outras porcarias, suco de caixinha, refrigerante. E agora como é que você quer que a criança come? Você estragou a papila degustativa da sua criança. Mas se você ensinar ela desde pequenininha a comer brócolis, a comer maçã, laranja, banana, uva, ela vai comer. Criança não tem paladar, é você que forma o paladar da criança. É claro que tem algumas coisas que eles vão rejeitar num primeiro momento, mas a gente tem que insistir. A mãe senta junto e come. Olha a mamãe comendo. Que delícia. Então, nós vamos vendo aqui que aquele pai sofreu, mas sofreu porque ele foi condescendente. Deixou os filhos fazerem o que queria. Ah, mas eu não tive isso na minha infância. Deixa eles terem agora. Ah, mas meus pais eram duros comigo. Graças a Deus, por isso que você está aqui. O Senhor queria ensinar seu povo a reconhecer a justiça de seus corretivos, a fim de que outros viessem a temer. Olha só, o Senhor estava ensinando aquele povo. Havia em Israel aqueles a quem o aviso desse terrível juízo perseveraria de contarem tanto com a paciência divina, que por sua vez selassem, enfim, o próprio destino. A reprovação divina vem contra aquela falsa simpatia pelo pecador, a qual se esforça para se desculpar o pecado. Pecado não tem desculpa, querido. Se você está falando assim, mas eu faço isso por causa de fulano. Pecado não tem desculpa. Eu me irrito porque ele me irrita. Eu discuto porque ele discute comigo. Pecado não tem desculpa. Cuidado com a justiça própria.
Cuidado para você não estar dando desculpa, porque é isso aqui que fala. O pecado não tem desculpa. Não coloque a desculpa no outro. Se você está sendo nervoso, mal-humorado, é porque ainda você não tem domínio próprio. É porque você ainda não tem o fruto do Espírito. O efeito do pecado é amortecimento das percepções morais, de modo que o malfeitor não se compenetra da enormidade da transgressão. E sem o poder convincente do Espírito Santo, fica em cegueira parcial em relação ao seu pecado. Quando você fica dando desculpa, você vai ficar cego. E o Espírito Santo não pode falar com você. Tem os servos de Cristo o dever de mostrar aos quais assim erram o seu perigo. Aqueles que destroem o efeito da advertência, cegando os olhos aos pecadores ante o caráter e resultados verdadeiros do pecado, muitas vezes se gabam de que assim dão provas de caridade. Quando você está vendo seus filhos errando e não os corrigem, eu já fico a semana inteira fora de casa, eles ficam com a babá, ficam com a empregada na escola, ainda vou ficar corrigindo. Deixa eles fazerem. É você ser condescendente com o pecado. Se você tem pena de corrigir, então saia do emprego. Quanto de dinheiro que você vai levar para o céu? Gaste menos. É isso que Deus fala. É melhor você corrigir seu filho, é melhor que você seja mãe do que você ser uma mulher empoderada. Estes, porém, agindo diretamente no sentido de opor-se ao Espírito Santo de Deus e estorvar-lhe a obra, estão acalentando o pecador para que descanse à beira da destruição. Que capítulo é esse, meus irmãos? É um capítulo pequeno, mas ele tem muitas advertências. Estão se fazendo participantes de sua culpa e incorrendo em terrível responsabilidade pela sua impetinência. Muitos têm descido à ruína como resultado dessa falsa e enganosa simpatia. Nadab e Abiú nunca teriam cometido aquele pecado fatal se não houvesse primeiramente, em parte, intoxicado pelo uso do vinho. O que fez, então, Nadab e Abiú pecarem? Eles bebiam vinho e iam fazer o trabalho do Senhor. Compreendia com mais cuidadoso e solene preparo para necessário antes que apresentasse no santuário, onde era manifestada a presença divina. Olha, pela intemperança, porém, perderam a idoneidade para o seu santo ofício. Oh, meus irmãos, nós estamos aqui e queremos ir na casa de Deus, vestindo do jeito que a gente quer, comendo do jeito que a gente quer, bebendo do jeito que a gente quer, mas por causa da intemperança eles perderam o quê? O santo ofício, mas perderam muito mais. Perderam o santo ofício de Deus, aquela atribuição. Nós estamos aqui nessa sala, estamos aprendendo todos os dias. E aqueles que já têm a luz, aqueles que ainda não têm, converse com a Judete faz um trabalho aí maravilhoso com as pessoas no campo da saúde. E muitos estão na igreja, conhecem. Mas eu vou tomar café descafeinado. Eu vou tomar cerveja sem álcool. Eu vou beber líquido com a refeição. Mas é suco natural de fruta. Eu vou tomar um cálicezinho de vinho antes da refeição, porque o meu médico cardiologista falou que eu tenho que tomar. Sabe o que você tem que tomar? É vergonha na cara. Você tem que saber o quê? É usar os remédios de Deus. Vai fazer atividade física, come 3 vezes por dia, para de tomar líquido junto com a refeição. Você vai ver se você não vai ter saúde. Mas aí a gente fica dando desculpa para o pecado, e o pecado não tem desculpa. Nós queremos fazer o que todo mundo faz, mas você não é todo mundo.
Deus não vai levar gente impertinente para o céu. Então, nós precisamos, mais do que nunca, de estarmos atentos. E aqui vem falando, a mente se lhes tornou confusa e embotada, as percepções morais, de modo que não podiam discernir a diferença entre o sagrado e o comum. Então, o que aconteceu com a mente de Nadab e Abiú? Por causa do uso do vinho. Eles perderam a noção do que era santo e sagrado. Olha, queridos, nós estamos vivendo um momento solene. Jesus está voltando e ele precisa que você tenha sua mente clara para você entender o que ele está falando. Nadab e Abiú perderam a noção. A Arão e a seus filhos sobreviventes foi feito este aviso: vinho, nem bebida forte, tu e teus filhos contigo não bebereis, quando entrardes na tenda da congregação, para que não morrais. Estatuto perpétuo será este entre as vossas gerações, e para esta diferença entre o santo e o profano, e este mundo e o limpo, e para ensinar aos seus filhos de Israel todos os estatutos que o Senhor tem lhe falado. O uso de bebidas alcoólicas tem o efeito de enfraquecer o corpo, confundir a mente e rebaixar a moral. Impede aos homens de se compenetrarem do caráter sagrado, das coisas santas ou da vigência das ordens de Deus. Todos os que ocupavam posições de responsabilidade sagrada deviam ser homens de estrita temperança para terem mente clara, a fim de discernir entre o reto e o que não é, para terem firmeza de princípios e sabedoria para administrar a justiça e mostrar misericórdia. A mesma obrigação repousa sobre o seguidor de Cristo. O apóstolo Pedro destaca: vós sois a geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo adquirido, é-nos exigido por Deus. Olha, gente, presta atenção nisso aqui. Abra o ouvido, se você está cochilando, acorda. Dá uma sacudida aí para você ouvir isso aqui. É-nos exigido por Deus que preservemos toda a faculdade da melhor condição possível, a fim de que prestemos serviço aceitável ao nosso Criador. Quando se usam bebidas embriagantes, seguir-se-ão os mesmos resultados de caso daqueles sacerdotes de Israel. A consciência perderá sua sensibilidade ao pecado e uma operação de endurecimento para iniquidades certissimamente ocorrerá, até que o mundo e o sagrado percam toda a diferença de significação. Como podemos, então, atingir a norma dos seguintes requisitos divinos? Acaso não sabeis que o vosso corpo é templo do Espírito Santo, que está em vós, o qual tendes recebido de Deus e que não sois de vós mesmos? Meus queridos, o capítulo de hoje, então, ele veio para nos orientar. Mas eu não bebo vinho, eu não bebo bebida alcoólica. Mas você sabia que quando você come várias vezes ao dia, aquilo que você come fermenta? E que aquilo que você come transforma-se em álcool no seu sangue? Você sabia que quando você não combina os alimentos, isso também fermenta? Por que tem um tanto de pessoas morrendo de cirrose, sendo que elas nunca beberam? É porque come demais, come aquilo que não deve, não combina os alimentos. A Kate, filha aqui da Judete, maravilhosa, ela tem muito a ensinar a vocês. Vou um dia, peça a Kate para ajudar a vocês a combinar os alimentos. Quantas vezes tem que comer? Como que isso tem que ser feito? Quando você é chamado para servir ao Senhor, não vá de qualquer jeito. Nadab e Abiú, eles se perderam, eles morreram, porque fizeram de qualquer jeito. Não obedeceram à orientação.
Eles tinham luz. Eles sabiam que não podiam beber, mas se achavam acima de qualquer outro. Eleazar e Tamar foram orientados, além de não beber, não descubra a cabeça. E nós queremos ir para a igreja de qualquer jeito. Queremos ir na presença do nosso Deus de qualquer jeito. Se você não tem uma roupa decente para usar, peça alguém que tenha. Se você tem só uma, então use aquela uma todos os dias. O importante é você ser fiel a seu Deus. Todo problema nosso se chama obediência. Obedeça a Deus. Obedeça as orientações do nosso Deus. É essa que é a nossa reflexão de hoje. Não vá a Deus de qualquer jeito. Vá do jeito que Deus pede. Obedeça. Esse é o desejo do nosso Deus para nós essa manhã. Vamos orar? Querido Deus que estás nos céus, nós somos gratos ao Pai, porque o Senhor é maravilhoso. O Senhor está aqui para nos ensinar. Nós estamos aqui sentados no banquinho da sua escola. E o Senhor, como o nosso professor, o Senhor tem as orientações. O Senhor está falando todo dia aqui nessa sala. Como que nós temos que nos comportarmos. Da nossa forma de comer, beber, vestir, falar. Pois tudo isso interfere na nossa mente e na forma que o Senhor vai falar conosco e como vamos ouvir a tua voz. Não nos deixe fazer aquilo que o Senhor nos pede de qualquer forma. Chegando atrasados, sendo indolentes, fazendo de qualquer jeito. Não, Senhor. Nos ensina a ter responsabilidade, Senhor, compromisso. O Senhor não quer o seu trabalho de qualquer jeito. Temos que ter compromisso com aquilo que o Senhor nos pede. Portanto, ó Deus, eu te peço que o Senhor visite a cada pessoa que está aqui nessa sala nessa manhã. E que o Senhor venha nos ajudar, Senhor, a vencer os nossos defeitos de caráter. Que a gente pare de olhar para a vida do outro e que olhemos para a nossa própria vida. E que nós possamos enxergar aquilo que temos que melhorar. E com a tua ajuda, Jesus Cristo, é o Senhor que vai nos ajudar a vencer. Mas tira as escamas dos nossos olhos, para que nós possamos ver a ti. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, eu te peço a tua ajuda, teu cuidado, a tua proteção e o batismo do Espírito Santo nesta manhã. Fica conosco. Amém. 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 Glória a Deus.